Muito bem, olá pessoal, estamos aqui para continuar o nosso estudo da obra Entre a Terra e o Céu, de André Luiz, psicografada por Francisco Cândido Xavier. E hoje eu estou recebendo uma amiga muito querida, vou pedir para ela se apresentar, dizer onde ela mora, como que ela agora está vivenciando o Espiritismo na vida dela. É a Alessandra. Tudo bom? Tudo em paz, Alessandra? Ei, Lázaro, boa tarde, amigos desse grupo de estudo. Eu sou a Alessandra, mãe de Ana Júlia, filha de Nandito e de Maria de Lourdes, né? Dizer de eu venho é tão importante, né? Já que a gente vai tratar da reencarnação, então eu venho de Maria de Lourdes e de Nandito. E eu sou professora, sou pedagoga, tenho uma filha de 7 anos e sou evangelizadora no Centro Espírita Nosso Lar, aqui em Teixeira de Freitas, Bahia, extremo sul da Bahia. Sou evangelizadora de bebês e de mães. Que legal, Ale. Você já tem conversado comigo algumas vezes no grupo, né, de estudo que a gente juntos Aham. partilhamos. E Ana Júlia, nossa, essa menininha a gente já acompanha ela aí por alguns anos junto com você, né? Na semana, na Isso. semana passada tivemos com a Milton também, o Amilson, né? Com a filhinha dele ali. Então, que coisa linda, é tão Isso. bom, né? A gente se sente em família, né? Quando nós nos unimos assim, É, por motivos tão é, nobres, que é compartilhar o carinho uns com os outros, né? Então, a casa espírita que vocês você frequenta estão aí de crescimento. É o Centro Espírita Nosso Lar. sim, você já está aí faz Nosso tempo, lar. Alessandra? Nosso lar, Faz né? tempo. Nosso lar. É, maravilha. Espírita Nosso Lar. Eu já frequento o Nosso Lar há mais ou menos uns 25 anos. Desde que eu cheguei em Teixeira de Freitas, porque eu morava antes. Então Sim, lá eu sim. já frequentava, lá em Goiânia eu frequentava o Centro Espírita Irmã Matilde. Tá bom. E frequentei outros, né, antes. O Auxílio Espírita, que é o pai. E, por fim, a gente frequentou muitos anos o Centro Espírita Irmã Matilde, em Goiânia. Assim que nós chegamos em Teixeira, acho que todo espírita procura um centro espírita, né? E Sim. aí nós procuramos o centro espírita, nosso lar, que é próximo à nossa casa, e desde então a gente frequenta. Só por E já passei curiosidade, por. esse centro tem um patrono, um mentor que vocês recebem orientação? Lázaro, assim, que eu saiba, não, porque eu não participo diretamente da mediúnica, né? Aham. E quando a gente tem reunião da evangelização, os amigos que frequentam a mediúnica, eles falam, recebemos orientações, mas assim, o nome nunca foi dito. A nossa evangelização é Irmã Sheila, Sim. mas assim, dizer que eu tenha conhecimento de quem é o mentor, eu não tenho conhecimento. Às vezes eu fico até querendo, porque eu me vinculo muito ao trabalho do pessoal do SER, de Belo Horizonte, por conta da evangelização, onde eu Sim. faço a minha formação como evangelizadora. E eu fico assim, eu falo, gente, eles têm um acesso tão grande aos mentores, os mentores intuem no trabalho, e eu fico na curiosidade para saber o que os mentores estariam dizendo sobre nós. E a reflexão que faço é que talvez me falte um pouco ainda de disciplina, de dedicação ao trabalho da evangelização, para que eu possa perceber e para que eu tenha mais esse contato com eles. Agora, do grupo, eu sei que na mediúnica eles têm. Agora, nomes, eu nunca Tá bom. não ouvi falar. Tá jóia, mas é mais Eu curiosidade já da ouvi gente. falar no trabalho mediúnico, Dr. Franz, Dr. Sim. Hans, né? No trabalho porque na segunda-feira tem o magnetismo. Então, Sim. tem muito trabalho feito lá. Aí eu escuto falar nesses ligados ao trabalho, né? Dr. Hans, aí eu escuto falar.
Tá certo, tá bom. Era mais curiosidade mesmo, mas porque nós estamos estudando as obras do André Luiz e a casa chama Nosso Lar, né? Mas tudo bem, Pois é, tá certo. é, Então, Alessandra, vamos ao nosso estudo e toda vez que a gente se reúne para estudar, nós fazemos uma vibração, uma pequena vibração inicial. Então, vamos elevar o nosso sim. pensamento, agradecer ao Pai essa oportunidade de estarmos reunidos e agradecer pela amizade que é tão bonita quando a gente sente a sintonia, a afinidade com irmãos que também primam pela vontade de aprender, de estudar, que possamos, no dia de hoje, conseguirmos ter os nossos amigos espirituais junto a nós, nos intuindo, nos fortalecendo para que possamos ter boas reflexões acerca dos ensinamentos que nós encontraremos nessa obra. Que assim seja, graças a Deus. Amém, que assim seja. Tá ótimo. Então eu vou compartilhar o material para finalizar o capítulo 29 e nós estaremos estudando os 3 slides últimos. E Uhum. aqui eu vou fazer o seguinte. Então, nós, primeiro, só um breve comentário acerca do capítulo 29. Um capítulo riquíssimo em informações que o Clarencio vem dando acerca do que acontece quando dois espíritos se unem para que eles possam um receber o outro, gestar, Uhum. constituir um novo corpo, né? O Clarencio deixou muito claro bastante a parte técnica, como que funciona, como que é essa fusão de dois perispíritos, e assim eles foi desenvolvido os textos, e nós temos um finalzinho aqui, que são esses 3 slides finais. Eu vou pedir para a Alessandra ir fazendo a leitura e nós vamos aqui finalizando os comentários do capítulo 29. Por favor, Alessandra. Uhum. A hereditariedade, qual é aceita nos conhecimentos científicos do mundo, tem os seus limites. Filhos e pais, indebitavelmente, ainda mesmo quando se cataloguem distantes uns dos outros, sob o ponto de vista moral, guardam sempre afinidade magnética entre si. Desse modo, os progenitores fornecem determinados recursos ao espírito reencarnante. Mas esses recursos estão condicionados às necessidades da alma, que eles aproveitam a cooperação, porque, no fundo, somos herdeiros de nós mesmos. Assimilamos as energias de nossos pais terrestres na medida de nossas qualidades boas ou más, para o destino enobrecido ou torturado a que fazemos jus, pelas nossas conquistas ou débitos que voltam à Terra conosco, emergindo de nossas anteriores existências. Bom, então aqui ele está comentando exatamente a questão das dúvidas que a gente tem, né? Por que que nós reencarnamos? Nós reencarnamos para dar seguimento na nossa evolução. Nós vamos, com a reencarnação, utilizar, vamos dizer assim, características genéticas hereditárias dos nossos novos genitores, né? Nossos pais. Uhum. E automaticamente toda essa energia dessa fusão dos dois perispíritos, da matéria que acontece, vai auxiliar para que o espírito já tenha forças para reagir diante das dificuldades que ele tem. No caso aqui nós temos o Júlio, que é o filho que está sendo gestado, né, que está começando a Uhum. reencarnação dele, e ele vem com problemas sérios, problemas físicos, né, que ele tinha, que Uhum. ele tem. O seu perispírito se manteve com as doenças da outra vida, e ele tem um problema na garganta, tem problema sério. E agora ele vem e nessa transformação, nessa nova fusão, nesse novo corpo que ele vai assumir, uma possibilidade, já um auxílio, né? Para que ele possa, nessa transformação, já começar
a regenerar esse corpo. E aí o Clarencio vem dando essas explicações e deixando claro que tudo tem limites também. Não tem como, por exemplo, só pelo fato de reencarnar, que ele vai conseguir superar tudo definitivamente já. Ele vai ter que, ao longo da continuidade dos seus dias, buscar essa transformação espiritual também. A sua mente também tem que ser trabalhada para que ele consiga auxiliar nesse processo de melhora. Né? Isso. Porque os pais, né, como o texto vem trazendo aqui, que é a explicação, os pais nos fornecem esse material genético, né, que é herdado dos pais, mas tem limite, né? Sim, vai ser de acordo com a necessidade do espírito, porque se o pai fornecesse tudo para a gente, então, onde estaria o nosso mérito? Não é? Então, nós herdamos geneticamente do pai e da mãe. Isso. É isso mesmo. Cada um tem que resolver os seus próprios problemas. A gente consegue ajuda. Quando nós merecermos, nós teremos ajuda. E a partir desse merecimento, nós temos que fazer a nossa parte para que conquistemos uma melhora. Isso. Então vamos para o próximo. Somos, então, levados a crer que Júlio transportará consigo a enfermidade que sofria em nosso plano, à maneira de alguém que, em se mudando de domicílio, não modifica o quadro orgânico, observou Hilário com sensatez. Isso mesmo, elucidou o ministro satisfeito. O problema é de natureza espiritual. Durante a gravidez de Zulmira, a mente de Júlio permanecerá associada à mente materna, influenciando, como é justo, a formação do embrião. Tanto o cosmos celular do novo organismo estará impregnado pelas forças do pensamento enfermiço de nosso irmão, que regressa ao mundo. Todo o cosmos celular, né? Então, ele vai estar influenciando, né? O espírito, a gente sabe que o espírito ele vai influenciar na formação do corpo, daquele corpo. Então, por mais que a mãe não tenha um compromisso naquela área, vamos supor, daquela enfermidade, para fazer com que o corpo do filho tenha aquela enfermidade, mas o espírito vai imprimir no corpo aquela deformidade, aquela doença, porque é uma necessidade do espírito. Isso. Essa associação, ela é muito importante, né? Porque ali um está ajudando o outro. E tem um fator fundamental nessa questão, que é o amor, né? O amor da mãe por um filho é algo assim transformador, né? Tanto para ela, que ela vai estar com uma sensação nova, e para ele que vai estar sentindo aquele acolhimento todo, toda a vontade, porque foi combinado na vida espiritual que isso ia acontecer, e agora eles estão com essa sensação, sentindo na pele, né? Toda essa energia, esse envolvimento. E por isso, Lázaro, que é tão importante, a gente vai falar um pouquinho mais no próximo capítulo, mas por isso que é tão importante o preparo para a reencarnação, o preparo dos pais para a concepção de um filho, né? É o que os espíritos já trazem hoje no Evangelização no Mais Além. O senhor Lúcio, ele traz que a evangelização no ventre já é tardio. É importante que haja evangelização na pré-concepção, para que aquela mulher, aquele casal que intenciona ter um filho, que eles se preparem antes, porque a gente sabe que essas combinações acontecem no além. Então, aquele espírito já ronda a atmosfera do casal. Se ele já se sente acolhido, então a chance dele vir e executar esse projeto de reencarnação com satisfação é muito maior, né? Do que, às vezes, a gente ser pego de surpresa, né? Não acolher esse espírito como esse espírito precisa, né? Isso mesmo. E aqui, no próximo slide, nesse slide agora, finaliza esse capítulo,
com essa cabedal de informações que nós recebemos, e seria muito importante que todos, conscientes disso, possam ter esse capítulo 29 como um material de estudo e sempre possa, a partir deles também, expandir as suas pesquisas, expandir essa vontade de querer entender verdadeiramente como que acontece esse processo. Tem informações técnicas lindas, maravilhosas, que nós podemos, a partir daqui, pesquisar e ampliar muito nosso conhecimento nessa área. Mas vamos ao último slide para finalizar esse capítulo. Ok. Assim sendo, Júlio renascerá com as deficiências de que ainda é portador, embora favorecido pelo material genético que recolherá dos pais, nos limites da lei de herança, para a constituição de um novo envoltório. Depois de breve pausa, conclui. Como vemos, na mente reside o comum. A consciência traça o destino, o corpo reflete a alma. Toda agregação de matéria obedece a impulsos do espírito. Nossos pensamentos fabricam as formas de que nos utilizamos na vida. Calou-se o instrutor. Odila tomou a palavra comentando as suas esperanças para o futuro. Conversávamos de novo, animadamente. E logo após, uma prece do ministro encerrava para nós a deliciosa reunião. Olha só que maravilha, né? Aqui está tudo bem, está tudo caminhando bem, tudo está acontecendo de acordo com o planejamento. O Clarencio deixou as explicações. Agora, é incrível as colocações que são feitas. Por exemplo, a consciência traça o destino e o corpo reflete a alma. Reflete a alma. Ou seja, a alma, ela não se modifica só pelo fato de reencarnar ou desencarnar, né? A alma tem que ser trabalhada por ela mesma. Essa alma, esse espírito, ele precisa de ir se conscientizando ao longo do seu caminho, ao longo da sua evolução, e ficar consciente das suas necessidades e criar dentro dele vontades essas que vão auxiliar na transformação de todo o seu caminho, né? De tudo que ele vai colhendo ao longo vai ser em função da sua evolução. Quanto mais evoluído, mais facilidade ele vai ter nesses processos de desencarne, de reencarne, e os espíritos associados uns com os outros, quanto mais evoluídos todos são, mais facilidades e mais harmonia vai se dar nesse caminho. Certo? Isso. Bom, então, aqui nós fechamos esse capítulo. Eu vou interromper aqui o compartilhamento para podermos abrir um novo, né? E antes disso, eu tive também agora, alguns minutos antes, fazendo a leitura, né? Pelo menos dos slides primeiros do novo capítulo, e eu fiquei impressionado com uma coisa. E isso vem acontecendo em praticamente todo esse estudo que eu venho feito, que eu estou fazendo a partir do momento que decidimos fazer assim, igual nós estamos fazendo por vídeo, né? Estamos sempre convidando alguém. E como tem sido especial os textos, o tema, o assunto que vem sendo tratado nos textos, com as pessoas que eu acabo convidando, me parece que tem uma relação muito grande quando você deve ter lido o texto e deve ter visto quanto ele compatibiliza com você, com a sua história, com ser mãe, com ser evangelizadora, né? E nós que estudamos as obras aí do André Luiz, vemos que na evangelização, quantos espíritos que estão se preparando para ser pai, para ser mãe, eles não frequentam a evangelização e ficam lá próximo, até porque em muitos deles faliram em outras oportunidades por tentarem ter sido pais ou mães e não terem conseguido, né? E eles frequentam a evangelização, e aí eu vi o assunto que nós estaremos estudando a partir de agora, no capítulo 30, e a Alessandra sendo convidada, nós convidamos, acertamos tudo, sem que eu pensasse no texto, em tudo isso daí, né?
mas tudo a ver. Achei incrível. Não, eu também falei, eu fiquei impressionada quando eu vi os exames. Eu interessante, né? Como que o convite veio para um capítulo que tem tudo a ver com o que eu venho estudando, com os últimos cursos que eu venho fazendo, que é sobre evangelização de bebês, evangelização de gestantes, evangelização na pré-concepção, agora evangelização no puerpério, né? Que é trabalhar com essa mãe que ainda está esse espírito que está completamente vinculado a essa mãe ainda, né? Então, todas essas emoções, tudo isso essa mãe está sentindo ainda, e esse início dessa vida desse ser, como modifica a vida dessa mãe, a atmosfera espiritual e emocional dessa mãe. Aí eu falei, nossa, é impressionante, é incrível. Mas vamos lá, eu vou compartilhar agora o capítulo 30, vamos a ele. Então, Alessandra, sempre que inicio o capítulo, eu procuro fazer apenas uma apresentação dele, e a obra que nós estamos estudando é Entre a Terra e o Céu. No caso aqui hoje, capítulo 30, Luta por Renascer. Então, só o título já nos dá essa certeza, né, de que é uma luta, mas uma luta que ela faz parte de um projeto maior, faz parte de um projeto divino, né? E eu tenho uma imensa gratidão por esses espíritos que fizeram esse projeto de trazer todo esse ensinamento, toda essas informações para que nós possamos nos conscientizar de quem nós somos, o que nós estamos fazendo e o porquê, né, que nós estamos fazendo desse jeito. No caso aqui, André Luiz e pelo Francisco Cândido Xavier, nos deixando isso tudo aqui, que é lindo, que é maravilhoso. Então, vamos lá. Verdade. Vamos ao próximo slide. Aqui é aquele diagrama que eu apresento sempre de todos os personagens que fazem parte da obra. Em cada capítulo, nós temos alguns deles se relacionando e trazendo as informações. Os mentores estão nesse círculo aí, o Clarencio André Luiz, o Hilário, que está sempre fazendo todo o ensino e mostrando o enredo nessa relação desses espíritos. E aqui nós estamos, nesse capítulo especial, a relação aí da Odila, do Amaro, a Zulmira e o Júlio. E a Evelina também, que mora, né, junto com o Amaro e a Zulmira, e ela é encarnada também. E a Odila está desencarnada e o Júlio está tentando aí, lutando pela reencarnação. Pela reencarnação. Então vamos seguir, agora iniciando o capítulo, vamos à leitura. Você pode parar quando você quiser, se tiver alguma observação para fazer, o gostoso é isso. Isso, deixa eu descer aqui um pouquinho. Então, vamos iniciar, né, o capítulo 30, Luta por Renascer. Um mês correra célere sobre os acontecimentos que vimos de narrar, quando Odila nos procurou suplicando ajuda. Vinha triste e atormentada. Zulmira, incompreensivelmente para ela, havia contraído perigosa amidalite. Sofria muito. Por 6 dias consecutivos, informou nossa amiga inquieta, achava-se no trabalho de vigilância. Esforçara-se quanto lhe era possível por liberá-la de semelhante aborrecimento físico. Entretanto, via baldadas todas as providências. Então, a Odila, ela está acompanhando de perto, né? Toda a gravidez da Zulmira. A gravidez da Zulmira. E o Júlio, né? Que é o filhinho que ela está com tanto amor aí, querendo auxiliar. E olha a preocupação. Do último capítulo para cá, passou-se um mês, o André Luiz está falando, e estava tudo bem quando nós estávamos estudando lá o último capítulo. E agora ela foi buscar ajuda, tá muito preocupada. E nessa fase nós vamos aprender muito com isso que nós teremos ao longo desse capítulo, que nessa fase de gravidez,
os espíritos estão ali, um influenciando o outro. E a Zulmira, e o que é muito comum, né? A mãe, ela sofre bastante por alguns momentos, algumas Sim. ocasiões. Você que é mãe sabe muito bem, Aham. vivenciou essa realidade, né? Mas é isso. Aham. Então É isso. vamos E seguir. assim, os estudos vêm trazendo esse primeiro trimestre, né? Em que as pessoas escondem até que é que é o primeiro trimestre, é o mais delicado, e é onde normalmente existe onde às vezes a mulher enjoa mais, né? E há uma tensão pela fixação ou não do embrião. E no último estudo que eu fiz em Belo Horizonte, coordenado pela Sheila Passos, ela falando da importância, porque hoje em dia as pessoas, até orientadas pelos médicos, escondem a gestação, né? E espera completar o primeiro trimestre para anunciar para as pessoas. Então, quando anuncia, já está com 12 semanas. E a espiritualidade vem orientando e vem dizendo que o número de abortos por desistência do espírito nesse primeiro trimestre, que o que eles chamam de aborto espontâneo não é aborto espontâneo, é desistência do espírito. Os espíritos desistem porque, como a gente viu aqui de Júlio, é uma luta por renascer. Então, esse espírito precisa se sentir acolhido. Então, se a mãe esconde, a família não conta para ninguém, está ali grávida, já está esperando, o espírito precisa justamente do acolhimento, do encorajamento para renascer. E aí as mães escondem. Então, vou esconder, porque se eu perder, ninguém vai ficar sabendo, minimamente a família, né, o círculo mais próximo dos familiares. Então, a orientação é justamente o contrário, para que se anuncie a gestação, comemore a gestação, para que aquele espírito receba o máximo de amor possível. Isso. Para que ele se fortaleça e se sinta amado, né? Porque é um momento muito difícil de ligação, né? É uma excelente orientação, porque Sim. nós, na verdade, sempre, isso daí é uma tendência, talvez, do espírito que Isso. ainda está nesse grau de evolução que nós estamos, de não querer assumir de imediato tudo que a vida propõe para ele. Se puder deixar de lado, dar a volta, contornar, né? E ainda tem uma questão no caso de espíritos que se aproximam, por quê? É por necessidade. Não existe família que não é constituída sem que exista a necessidade desses espíritos estarem próximos uns dos outros, né? E no caso das desistências, a gente viu lá em outra obra do André Luiz, que o Segismundo, por exemplo, foi muito difícil por conta dele vir reencarnar numa família onde ele foi ele numa encarnação anterior, ele tinha matado aquele que hoje iria recebê-lo como filho, né? E isso daí foi complicado. Nesse caso aqui, o Júlio já está mais harmônico, porque todos estão querendo. Ele quer, a mãe, o Amaro, né, que também vai ser o pai. E ele já foi pai antes desse espírito mesmo. Então, todos estão somando. Até Odila, que era obsessora, hoje já está trabalhando para que o sucesso se dê. A favor do filho. Exatamente. Então, aqui está tudo, mas mesmo acontecendo tudo isso, existe as dificuldades. A influência. Isso, as dificuldades. Isso aí alguns espíritos acabam encontrando muita dificuldade e acham que o fardo é maior do que a dor. E Jesus deixou bem claro que não. O fardo, nós todos temos condições de carregá-lo. Né? Isso. Mas vamos lá. Olha, é importante essas reflexões sempre, tudo que a gente fizer de reflexão, de estudo, de pensamento, colocar Jesus no meio. Porque toda vez que Jesus no meio. Toda vez que a gente está estudando, está enfrentando alguma coisa, nós às vezes encontramos. Só o fato de citar Jesus parece que tudo suaviza. Tudo fica mais leve, né? Eu acho lindo isso. É um mestre que está junto conosco sempre. Tá bom. É verdade, Lázaro. Vamos ao próximo aí.
Desolada, induzir Amaro a trazer um médico, no que foi obedecida. Mas o facultativo não atinava com a causa íntima da enfermidade. E, ignorando a verdadeira posição da cliente, poderia ameaçar-lhe a tarefa maternal com a aplicação de recursos impróprios. Rogava-nos, por isso, socorro imediato. Clarencio não se delegou na assistência precisa. Era noite quando demandávamos o ninho doméstico que já se fizera familiar. Zulmira, no leito, demorava-se em aflitiva prostração, cabelos em desalinho, olheiras arroxeadas e faces rubras de febre. Parecia aguardar a chegada de alguém que a auxiliasse na debelação da crise. Aí a gente está vendo um auxílio, né? E são os espíritos aí, o socorro que nunca é deixado de lado. Sempre vai haver alguém com muito cuidado ali, no caso a Odila, com essa preocupação toda, ela fala, bom, aqui ela está sendo humilde, né? Aqui eu não posso mais influenciar, porque ela influenciou, induziu o Amaro a ir buscar o médico, mas não está confiando que o médico vai conseguir auxiliar do jeito que é necessário. Foi lá. E que pode até prejudicar, né? Sim, e a ajuda vem, né? A ajuda está vindo. Vamos em frente? Vamos. A supuração das amígdalas poluíra-lhe o hálito e lhe impunha dores lancinantes. A pobre senhora apenas gemia, semi-sufocada, exausta. O esposo e a filha desdobraram-lhe em carinho, procurando reanimá-la, mas Zulmira, que deixara-nos 30 dias antes corada e bem disposta, revelava-se agora profundamente abatida. Drogas variadas alinhavam-se em prateleira próxima. Nosso instrutor examinou-as cuidadosamente e, percebendo-nos a admiração, disse comovido: Zulmira reclama nosso concurso diligente. Precisamos garantir-lhe o êxito na missão esposada. Carinhosamente, aplicou-lhe recursos magnéticos, detendo-se de modo particular na região do cérebro e na fenda glótica. Aquilo que nós comentamos anteriormente, essa fase da gestação, geralmente acontece, nessa fase que pode ser que os espíritos, encontrando essa dificuldade, acabam fazendo aquela desistência, né? Só que quando eles estão comprometidos em maior número, em família, igual você realmente na sua colocação deixou, né, explícito, que todos estão ali se ajudando uns aos outros e precisam de todos comprometidos, auxiliarem-se mais ainda quando os fatos estão colocados às claras. Porque as pessoas que ficam realmente escondendo situações, fazendo com que a vida não seja transparente, vão encontrar maior dificuldade mesmo. É muito importante isso, e aqui é o que vai acontecer, né? Ela está buscando ajuda e os mentores vêm e vão auxiliar. Agora é incrível, né? Passou-se um mês, como que essa relação foi absorvida um pelo outro, e estão encontrando essas grandes dificuldades. Mas vamos em frente, que eu tenho certeza que isso vai dar certo. A doente acusou-lhe melhoras imediatas. Reabilitou-se o movimento circulatório. A febre decresceu, propiciando-lhe repouso. E o sono reparador surgiu por fim, favorecendo-lhe a recuperação. Hilário indagou sobre a causa da moléstia insidiosa, que tão violenta se apresentara, ao que Clarencio respondeu seguro: a questão é sutil. A mulher grávida, além da prestação de serviço orgânico à entidade que reencarna, é igualmente constrangida a suportar-lhe o contato espiritual, que sempre constitui um sacrifício quando se trata de alguém com escuros débitos de consciência. A organização feminina durante a gestação sofre verdadeira enxertia mental. Os pensamentos do ser que lhe acolhe ao santuário íntimo envolvem-na totalmente, determinando significativas alterações em seu cosmo biológico. Isso aí a gente percebe, né?
e assim, observa as modificações no corpo, e agora os espíritos vêm dizer por quê. Porque há um envolvimento, né, na atmosfera espiritual do ser da entidade que reencarna. Então, assim, no estudo que eu participei, a coordenadora Sheila, ela disse que ela teve ela perdeu vários bebês, né? Ela tem 2 hoje que estão vivos e outros que desencarnaram. Ela disse que a última gestação que ela teve, ela que sempre foi uma pessoa muito corajosa, muito destemida, ela foi tomada de um medo, de um pavor. Ela tinha medo de tudo. Tudo amedrontava ela. Ela passou a ser uma pessoa extremamente medrosa. Influência do espírito que pouco tempo depois que ela havia perdido esse bebê, se manifestou através de uma psicografia, escreveu uma carta para a mãe. Então, aquele medo não era dela, o medo era do espírito que estava para reencarnar. Então, é importante que esse estudo, né, esse estudo chegue ao máximo de gestantes possíveis, né, porque a gente sabendo que não vem ninguém que não esteja ligado que não tenha vínculo com a gente, né? Todos, de alguma forma, têm vínculo com a gente. Então, muito vínculo com a gente. Então, essas sensações que a gente tem, ou de coragem, ou de medo, ou qualquer coisa que a gente venha a desenvolver, está ligado, e que a gente não tinha antes, certamente está ligado àquele ser que a gente está gerando. Porque aquele ser tem vida, tem passado, não é? Isso com relação à gestação, à gravidez, ela é muito nítido, a sensibilidade, principalmente da mãe, né? Ela é enorme, é uma coisa assim, que só mesmo quem, como você está colocando muito bem, além de estudar, você sentiu tudo isso, você tem essa plenitude para falar. Agora, como é bom a gente... Ô, Lázaro, sim, pode falar, pode ir. Eu só ia completar. Como é bom a gente estar estudando uma doutrina que vem esclarecendo acerca dessa possibilidade, dessa interação anterior, né, que existe entre os espíritos, para que a gente tenha clareza no nosso entendimento sobre essas possibilidades que acontecem, porque existe a mediunidade, né? E uma mãe é uma médium incrível. Mesmo ela não entendendo a respeito, não sabendo o que é mediunidade, mas essa sensação que ela tem de tudo que o filho está sentindo, mesmo depois que ele nasce, ela continua percebendo, né, através da mediunidade, porque a sensibilidade é muito grande. A minha cunhada teve taquicardia desde o primeiro mês de gestação. Ela precisou ser medicada, tomar remédio para o coração. Olha aí. Até o meu sobrinho nascer. E ela não tem taquicardia. Mas às vezes vinha assim, no início mesmo da gestação, vinha assim de muito forte mesmo. Mais pro final da gestação, porque também ela estava fazendo uso de medicamento, já estava mais controlado. Depois que meu sobrinho nasceu, não tinha. Então era algo ligado ao espírito, né? Plenamente. E importante, Alessandra, é que realmente as pessoas tenham conhecimento, né, de tudo isso. Você falou muito bem que esse estudo possa chegar a todas, principalmente as gestantes, né, que estão sentindo, que estão vivenciando tudo isso, para terem calma e trabalhar essa parte espiritual, né? Não deixar de lado. Isso. E o próprio capítulo já vem trazendo, né? Como que a gente busca ajuda? Busca ajuda espiritual, né, Lázaro? Isso. Através da prece, os passos no centro espírita. Tudo isso vai ajudar a gestante a passar por esse momento de forma mais tranquila. E nós temos, não é? Jesus, nós temos Maria, né? Que também Isso. é mãe.
Enfim, nós temos recursos dentro de nós para termos força para vivenciar tudo isso daí. Agora, se nós não estamos seguros ainda de conseguir conquistar e superar essa dificuldade, vamos estender a mão humildemente e pedir ajuda. Não De ajuda. Principalmente, a gente está falando aqui de espíritos, como Jesus, Maria e outros mentores que nos ajudam, mas aqueles que estão do nosso lado, encarnados, vamos ser humildes, vamos pedir ajuda e falar, me ajudem, gente. E essa ajuda vem, tenho certeza, porque os anjos da guarda estão do nosso lado. Com certeza. Mas vamos seguir. Deixa eu passar para cá para não atrapalhar a leitura. Se o filho é senhor de larga evolução e dono de elogiáveis qualidades morais, consegue auxiliar o campo materno, prodigalizando-lhe sublimadas emoções e convertendo a maternidade, habitualmente dolorosa, em estação de esperanças e alegrias intraduzíveis. Mas no processo de Júlio, observamos duas almas que se ajustam nas mesmas dívidas e na mesma posição evolutiva. Influenciam-se mutuamente. O ministro fez longa pausa, tornando aos passes, a benefício da enferma. Odila acompanhava-o atenciosa. De todos nós, parecia ela a mais preocupada com as lições ouvidas. Identificava-se-lhe o interesse de tudo aprender para tornar-se ali mais útil. Um grande aprendizado. Como eles estavam envolvidos, né, quer dizer, nem a mãe nem o filho não tinham um passado, ninguém estava numa condição tão melhor assim, né? Então eles se fundiam mais ainda, né? É incrível. Eles se fundiam mais ainda na energia, né? É incrível. No caso, os dois realmente, eles têm grandes trabalhos a serem feitos para vencerem as suas mazelas, né? As suas dificuldades. E estão juntos aí, estão próximos de outros espíritos também, que também estão envolvidos nesses dramas que eles já viveram, que nessa obra a gente vê a relação de diversas vidas, né, dos mesmos personagens, e eles estão ali auxiliados, mas a prece, a oração é um auxílio fundamental, que só o fato do Clarencio chegar e ele viu a situação como estava, aplicou os passes ali, já fez com que a Zumira conseguisse já se acalmar, dormisse, né? Para que as coisas pudessem entrar nos eixos. Vamos em frente. Findos alguns instantes, Clarencio continuou. Se Zumira atua de maneira decisiva na formação do novo veículo do menino, o menino atua vigorosamente nela, estabelecendo fenômenos perturbadores em sua constituição de mulher. A permuta de impressões entre ambos é inevitável, e os padecimentos de Júlio, que Júlio trazia na garganta, foram impressos na mente maternal, que os reproduz no corpo em que se manifesta. A corrente de troca entre mãe e filho não se circunscreve à alimentação de natureza material, estende seu intercâmbio constante das sensações diversas. Os pensamentos de Zumira guardam imensa força sobre Júlio, tanto quanto os de Júlio revelam expressivo poder sobre a nova mãezinha. O envolvimento, ele é intenso. E se os espíritos eles têm uma condição evolutiva melhor, é mais tranquilo. No caso aqui, eles têm uma dificuldade muito grande ainda nessa questão da evolução deles, e eles estão ali nessa luta. Por isso que o título é lá, Luta por Renascer, porque é uma batalha muito grande realmente para que isso aconteça e que essa harmonia se dê, porque, e lógico que eles vão ter ainda, durante essa gestação, até o final da gestação, enfrentar essa luta, essa grande perturbação, né, por conta da influência que tem um sobre o outro.
quando fala aqui que a mãe, ela influencia, então os pensamentos da mãe, o espírito, o bebê, ele tá nas águas da mãe. Então, se a mãe sente raiva, o bebê sente raiva. Se a mãe está alegre, o bebê está alegre. Se a mãe está triste, o bebê está triste. Então, é uma fusão, está mergulhado nos sentimentos da mãe. Então, se a mãe leva um susto, o bebê leva um susto. Então, é uma fusão muito grande. Por isso, a importância da mãe é cuidar desse momento, né? Da família, ajudar essa mulher, né? O pai, a mãe, os amigos, a sociedade, ter um olhar mais atencioso para essa mulher, porque esse bebê, ele vai sentir tudo que essa mãe sente. É verdade. Tudo. Jesus deixou bem claro, né? O amor ao próximo é fundamental. Quando nós nos colocamos na vida, em geral é assim, né? Precisando. No caso da relação de uma mãe com o filho que está gestando, nossa, é incrível a influência que um tem sobre o outro. Nós estamos vendo aqui no texto as explicações do Clarencio, e está deixando bem claro o quanto essa relação ela precisa de ser trabalhada, precisa ser harmônica. Agora, quem está encarnado, no caso a mãe, ela tem que buscar, né? Ela não tem, ela deve buscar as situações onde a vida fique mais pausada, com mais calma, com mais tranquilidade, e vivenciar uma gestação mais harmonizada. Uhum. Minha cachorra tá lá, tá que late aqui. Olha, mas isso é super normal. Faz parte. Eu estava gravando na semana passada com o Ramilson e as minhas simplesmente fugiram. E eu tive que interromper a gravação porque o pessoal Vai pegar. as cachorras fugiram. Aí eu tive que sair atrás dela e foi uma loucura. Mas consegui trazê-las, né, de volta. Só perdi meu óculos no caminho. Mas, Perdeu o óculos? perdi. Hoje eu estou sem óculos aqui, ainda bem que é você que está lendo. Se eu perder esse aqui, eu tô frita. Eu tô precisando. Ele tá todo arranhado, todo embaçado. Pois é. E eu, sem querer, espreitar óculos, que é esse negócio de coronavírus, né? Uhum. Aí não vai ter jeito, eu vou ter que ir, porque eu não tô enxergando mais direito. Estamos ali. Eu hoje estou sem e vamos em frente aqui. Vamos em frente. As mentes de um e de outro, como que se justapõem, mantendo-se em permanente comunhão, até que a natureza complete o serviço que lhe cabe ao tempo, no tempo. De semelhante associação, procedem os chamados sinais de nascença. Certos estados íntimos da mulher alcançam de algum modo o princípio fetal, marcando-o para a existência inteira. É que o trabalho da maternidade assemelha-se a delicado processo de modelagem, requisitando por isso muita cautela e harmonia para que a tarefa seja perfeita. Impressionante essa questão, no que a natureza não faz, o que esses projetos de Deus, né, esse projeto divino, ele não permite, onde essa modelação dos corpos, né, nós que estudamos e também em outras obras a questão da modelagem do corpo que você vai utilizar na próxima encarnação, e a partir daí toda a técnica é utilizada para que isso se dê com sucesso. E aí você vem e vai enfrentar, né? A teoria é uma coisa, aí na prática é isso que está acontecendo. O espírito vem, ele vai reencarnar, os corpos perispirituais vão se fundir, o corpo material vai absorver tudo aquilo, sentir tudo aquilo, e a coisa vai acontecendo, né? É muito lindo isso. Muito lindo. É muito lindo. Vamos em frente. Em seguida, o ministro, com devoção paternal,
levou a efeito diversas operações magnéticas de auxílio à cavidade pélvica, afirmando a necessidade de socorro ao útero, em vista do complicado e difícil desenvolvimento de Júlio reencarnante. Meu colega, avançando mais longe, talvez tentando converter aquela hora de fraternidade tanto quanto possível em hora de estudo, recordou algumas de suas experiências médicas, acrescentando. Isso, vamos passar para ver qual que é a dúvida que ele está tendo, porque o Hilário é incrível, ele vem trazendo as dúvidas dele, que são as nossas também. Que são as nossas. O André Luiz vai relatando, vamos à dúvida dele. É comum a verificação de exagerada sensibilidade na mulher que engravida. A transformação do sistema nervoso nessas circunstâncias é indiscutível. Muitas vezes, a gestante revela decréscimos de vivacidade mental e, não raro, enuncia propósitos da mais remontada extravagância. Há mulheres que adquirem antipatias súbitas, outras se lhe recolhem a fantasias tão inesperadas quanto injustificáveis. Em muitas ocasiões na Terra, perguntei a mim mesmo se a gravidez, não, na maioria dos casos, não acarreta temporária loucura. O que você acha disso, Alessandra? Então, há mesmo uma modificação, né? Eu, assim, não tive nenhum desejo extravagante, mas eu sei de pessoas que têm desejos extravagantes, né? Vontades extravagantes. Eu já li que a mulher perde parte, né? O cérebro da mulher não fica mais do mesmo tamanho, né? Há uma modificação no cérebro da mulher, né? E esse cérebro não volta mais para o tamanho normal depois que ela tem filho. E numa pesquisa que tem agora recente, que é o documentário chama até Bebê em Foco, vai falar dessas transformações, inclusive no pai, que eu achei fantástico também. A amígdala, que é essa glândula que a gente tem, ela é acionada e ela é desenvolvida no pai que cuida do bebê. Uma vez que aquele pai, ele cuida daquele bebê, a amígdala, ela é acionada e nunca mais ela é desativada. Então, do mesmo jeito que a mãe se modifica e ela fica extremamente sensível a tudo que diz respeito à criança, aquele pai que se coloca disponível para os cuidados com o bebê, ele também se modifica o cérebro do pai também. Legal, né? Então, é muito fantástico. O documentário chama Bebê em Foco, porque eles fazem com a própria saliva dos homens. E aí eles viram que muda a constituição da saliva de todos os homens que passam a cuidar do bebê, né? Aquele pai que troca a fralda, aquele pai que ajuda de madrugada, aquele pai que dá banho, que dá comida. Então, eu acredito que há essas modificações mesmo no corpo, né? Agora, eu não tive esse desejo, mas assim, eu tenho primas que fazem esses relatos de querer comer terra, de querer comer cocô de galinha, esses relatos todos aí eu já ouvi. Eu queria comer muito assim, loucura, acho que essa é a loucura. Eu queria comer assim, cozido, então eu ia longe atrás de uma batata doce que faltava no cozido. Que eu queria que tivesse tudo. Que tivesse jiló, abóbora, tudo. Se tivesse faltando a batata doce, lá ia eu com o barrigão, ó, lá no final do bairro. Peixe, essas coisas. Tá certo, mas então eu fiquei diferente, né? Porque assim, eu não sou de desejar comidas. Eu como trivial ali. Hoje venho melhorando mais a minha alimentação desde a gestação dela. Mas assim, hoje eu tô com vontade de fazer tal coisa e ir lá e fazer? Não, mas na gestação dela eu tinha isso. Então é isso, é uma das loucuras. Das loucuras, né? Mas tudo bem, eu fico verdade. Diante do que você relatou, com maravilhosa mesmo aí a expressão, e os homens, né? Talvez seja o homem que hoje, pai,
talvez seja o princípio do treinamento para o amanhã, mãe, porque somos espíritos. Isso! Pro amanhã, mãe, muito bem. Somos espíritos que nos preparamos sem sexo para os processos, né, da vida, da evolução. Mas é isso. Muito bem, Lázaro, isso mesmo. Maravilha, isso vamos mesmo. lá. O orientador sorriu e obtemperou. A explicação é muito clara. A gestante é uma criatura hipnotizada a longo prazo. Tem um campo psíquico invadido pelas impressões e vibrações do espírito que lhe ocupa as possibilidades para o serviço de reincorporação no mundo. Quando o futuro filho não se encontra suficientemente equilibrado diante da lei, e isso acontece quase sempre, a mente materna é suscetível de registrar os mais estranhos desalinhos. Porque a maneira de um médium estará transmitindo opiniões e sensações da entidade que a empolga. Bom, graças a Deus eu não tive coisa muito estranha, não. Mas eu sei que tem gente que tem. Que enjoa do marido. A conclusão, né, dele aqui, incrível, que é tudo questão espiritual, né? É mediunidade. Tudo espiritual. É tudo espiritual. E nós precisamos de ter essa consciência plena de que somos espíritos. E espíritos estão sujeitos a todas essas sensações, está evoluindo. E a questão material é apenas um detalhe muito importante no desenvolvimento do ser. Então, vamos aceitar e pedir sempre o amparo, trabalharmos essas virtudes que nós temos dentro de nós, mas ainda estão muito escondidas, né? Que é a humildade, que é o amor, e tudo que nós temos de bom, nós precisamos, se não conseguimos ainda administrar, vamos chamar lá os amigos que eles estão ali só aguardando. Eles jamais vão vir sem que a gente se manifeste, sem que a gente peça, porque eles estão aguardando o nosso desenvolvimento, não vão interferir. Agora, se nós pedirmos, certamente eles estarão ali dando aquela força, né? Uhum. Então, vamos lá. Afligia-me observar, lembrou Hilário com interesse, a inopinada aversão de muitas gestantes contra os próprios maridos. Sim, isso ocorre sempre que o inimigo do pretérito volta à carne, a fim de resgatar débitos contraídos para com aquele que lhe servirá de pai. Temos, contudo, os casos, ponderei curioso, em que, na ribalta do mundo, vemos filhas que foram evidentemente forte desafeto das mães em passado remoto ou próximo, tal a animosidade que lhes caracteriza as relações. Reparamos que, em tais ocorrências, as filhas são muito mais afins com os pais, vivendo psiquicamente em harmoniosas associações com eles e distanciadas espiritualmente das mãezinhas, que, por vezes, tudo fazem debalde para quebrar as barreiras de separação. Em ligações dessas natureza, surgirão obstáculos à reencarnação? Bom, aqui ele está perguntando porque é muito comum a gente ouvir esse tipo de comentário. Muito! Né? Muito! A filha com o pai e outras questões todas. Ao longo da história, né, desde Édipo, nós estamos vivenciando esses fatos eles são correntes na vida, e é claro, o André e o Hilário estão aqui colocando a indagação, né? Se também pode, devido a tudo isso, surgir obstáculos para a reencarnação. De repente, essas rejeições, né, podem estar também nesses envolvimentos. Clarencio fitou-me de maneira significativa e respondeu, de modo algum. A esposa, por devotamento ao companheiro, cede facilmente às necessidades da alma que volta ao reduto doméstico para fins regenerados. E, em se tratando de alguém com intensa afinidade junto ao chefe do lar, vê-se o marido docemente impulsionado a oferecer maior coeficiente afetivo à companheira,
de vez que se sente envolvido por forças duplas de atração. Sob dobrada carga de simpatia, dá muito mais de si em atenção e carinho, facilitando a tarefa maternal da mãe. A elucidação clara e lógica satisfez-se plenamente. Facilita, né? Porque é interessante, né? Tomara, tem, né, dois amores, vamos colocar assim, né? Tomara que tudo isso... É a do passado. Se reflita dessa forma, porque esses são espíritos comprometidos. Espíritos comprometidos um com o outro, né? E a gente percebe muito desalinho entre vários espíritos, tanto é que existe realmente grande e larga separação, né, de pessoas que no princípio formaram aquela relação e depois desistiram ao longo do caminho. É lógico que a própria lei do progresso nos faz entender, né, essa possibilidade. Se um entrave possa estar comprometendo muito, você vai simplesmente adiar aquele processo. Porque nada na natureza vai ficar em desalinho eterno. À medida que os espíritos progredirem um pouco mais, eles vão ter que se reunir novamente e, a partir daí, resolver aquelas questões que ficaram pendentes. Uhum. Mas é isso, é a vida em curso, né? Uhum. Palestramos ainda por alguns minutos, nos quais o nosso orientador ministrou variadas instruções a Odila, habilitando-a para socorros de emergência. Regressamos edificados ao nosso círculo de trabalho comum. No entanto, depois de alguns dias, a primeira esposa do ferroviário tornou até nós, solicitando nova intervenção. Zumira informou aflita, atravessava estarrecedora crise orgânica. Vômitos incoercíveis perturbavam-na cruelmente. Não tolerava a mais leve alimentação. O sistema digestivo apresentava alterações profundas. Os enjoos, né? Está acontecendo todo esse processo aí, ela está pedindo ajuda, né? Ainda bem. Uhum. E a influência, né? Sim, o médico agia... Essa relação, ela é difícil, principalmente se tem um espírito que ainda está num grau de transformação a carência é muito grande, né? E a perturbação é grande. Uhum. O médico agia baldadamente, visto que o estômago da enferma zombava de todos os recursos. Não nos delongamos para a execução do trabalho assistencial. Revelava-se a gestante efetivamente em condições ameaçadoras. As náuseas repetidas provocavam a gradativa incursão da anemia. Clarencio, porém, submeteu-a a passes magnéticos de longo curso, prometendo que a medida se faria seguir das melhores necessárias. Deveres diversos convocavam-nos à presença em outros setores. Ainda assim, depois das despedidas, Hilário perguntou o motivo de semelhante fenômeno, que declarou ele, em toda a sua experiência médica na Terra, não conseguira explicar. Ele está colocando a experiência dele, né, o Hilário, fazendo as suas indagações, mas, pelo que o Clarencio vem colocando, isso faz parte do processo, né? Do processo, sim. Não tem como você fugir das dificuldades também. E tudo vai acontecendo de maneira que o importante vai ser lá no final. Tomara Deus que tudo, em todos os casos, né, todos sintam esse ensinamento e venha a buscar a ajuda, né, buscar o auxílio, porque é primordial que a gente entenda que nós não somos sozinhos, nós não vivemos sozinhos, nós vivemos numa sociedade de espíritos, e esses espíritos, eles estão inseridos numa lei divina, e essa lei divina, quando nós as procuramos, nós encontramos o auxílio dentro das leis. Isso. Já se fala hoje, Lázaro, do enxoval emocional, né? Que é uma outra questão. A gente vai para a rua, a gente compra roupa, muda quarto, enfeita, mas a gente não se prepara emocionalmente para esse momento,
né? Sim, sim. E as emoções, elas influenciam muito, muito, muito. E a gente sabe agora, né, pelos espíritos, por que que a gente é influenciado? Porque há uma simbiose da mãe e do espírito. E a gente não sabe quem que a gente vai trazer de volta. Ainda bem, né? Que a Ainda gente não bem. sabe quem é que a gente vai trazer de volta, né? Então, Uhum. por isso a importância desse enxoval emocional, de eu estar preparada, eu estou preparada para trazer esse espírito ao mundo. O que que eu vou passar? Eu tenho só que me preocupar com a roupa que eu vou comprar, com o quarto, com o carrinho, com a mamadeira, com isso, com aquilo. A gente às vezes não se prepara nem para saber se a gente vai conseguir ou não amamentar. Essas coisas que não passam nem pela nossa cabeça. Então, olha o quanto é importante a gente se preparar muito antes, porque esse espírito está sempre preparado lá no plano espiritual para reencarnar. E a gente não sabe, pela característica do nosso planeta, as nossas ligações são para ajustes, como a gente está vendo o caso deles aí, né? E a vida Então, para a gente não ser pego de surpresa. a vida é muito rica e nós precisamos de entender o que é prioridades. A hora que nós conseguirmos entender o que nós temos que priorizar em nossa existência, certamente nós encontraremos maneira mais suave de levar a vida, porque nós priorizamos mais a matéria do que a questão espiritual, certo? E deveria ser ao contrário. Isso. Nós precisamos de nos espiritualizarmos muito mais. A partir daí, nós vamos conquistar uma facilidade de gerenciar aqui a nossa vida material, né? E nós podemos, nesse caso aqui, lembrar as condições que Jesus foi gestado, a condição que Jesus nasceu, né? E o que ele fez, o que ele deixou aqui para a humanidade. Isso. Mas vamos lá, nós estamos agora no slide 17, temos esse mais um para podermos fechar o nosso capítulo. Isso. Estamos certos de que a ciência do porvir ajudará a mulher na defesa contra essa espécie de aborrecimento orgânico, asseverou o ministro com segurança, encontrando definições de ordem fisiológica para tais conflitos. Mas, no fundo, o desequilíbrio é de essência espiritual. O organismo materno, absorvendo as emanações da entidade reencarnante, funciona como um exaustor de fluidos em desintegração. Fluidos esses que nem sempre são aprazíveis ou facilmente suportáveis pela sensibilidade feminina. Daí a razão dos engulhos frequentes, de tratamento até agora muito difícil. Hoje já tem, né? A espiritualidade já disse que teria, e já tem muito tratamento, né? Já tem muito medicamento que alivia muito esses enjoos, que acarreta o físico, mas é de ordem espiritual, né? Cada vez Mas já tem muito mais, medicamento já. sim, cada vez mais, a partir de agora, nós estudamos aí todas as informações que o próprio Chico Xavier foi deixando, né? Que é um período final de transição planetária, onde vencemos algumas questões bastante graves, né, ao longo da humanidade, que poderia até ter se extinguido por conta de muitas desavenças, e, no entanto, conseguimos vencer algumas barreiras. E, a partir de agora, a ciência e tudo vai evoluir com muito mais agilidade, e essas doenças todas vão acabar encontrando tratamentos, maneiras de serem suprimidas, e espiritualmente os novos que estão chegando estarão com organismos mais resistentes, preparados na espiritualidade, para que espíritos com maior envergadura venham a encarnar no planeta. Ou seja, nós estamos aí às portas, né, de uma era maravilhosa que a humanidade vai poder encontrar se ela conseguir ainda se manter mais equilibrada. Quando a gente estuda esse Sim. processo que está acontecendo aí, dessa pandemia que veio, e esse desencarne coletivo, né, que acontece, esses espíritos que estão desencarnando,
eles estão sendo recebidos no plano espiritual de uma outra maneira, com menos sofrimento do que se tivessem sido desencarnados por questões, por exemplo, de guerras e outros tormentos que a humanidade poderia enfrentar. E todos nós que estamos vivenciando isso, se abrirmos as nossas visões, enxergarmos um pouquinho mais além, entendendo a vida como ela é, espiritualmente, dizendo, nós vamos nos acalmar, nós vamos ter mais paz dentro de nós para enfrentar o dia a dia, com a certeza de que o amparo é muito maior que a dor, né? Sim. Então vamos ao último slide. Semelhante nota oferecia-nos valioso material de meditação. O tempo desdobrou-se semana após semana. Insistimos na visitação à residência de Amaro, de quando em quando, convocados ou não para o trabalho, até que certa manhã, Odila veio até nós com o júbilo de uma criança feliz, anunciando que o menino tornara a luz terrestre. De conformidade com a aprovação da pequena família, chamar-se-ia novamente Júlio. Comungamos da sua profunda alegria e com a solidariedade dos amigos sinceros, voltamos a abraçá-lo. Final feliz. É emocionante, né? É muito emocionante. É muito bom a gente saber que quanto maior a batalha, a luta por renascer, a vitória é uma glória. E isso é uma glória. E isso nós vamos entender um pouquinho mais a cada nascimento, a cada criança, a cada vida que consegue vencer essa luta, o que é a obra divina e quem somos nós que estamos aqui privilegiados nessa fila que existe de espíritos querendo reencarnar, e aqui nós estamos reencarnados. Devemos nos sentir sim privilegiados e agradecer e termos uma gratidão aí enorme diante da vida, diante do Pai, né? Com certeza, eu agradeço muito assim a oportunidade de estar participando desse estudo, em especial desse capítulo, né? Porque é a maternidade, a gestação, sempre mexeu muito comigo, muito desde pequena, que onde tinha uma mulher grávida, eu ia correndo. No bairro onde eu morava, eu ajudava a fazer enxoval, se aquela mulher não tivesse com um companheiro, eu ia me achegando, e por fim, quem levava para o hospital era meu pai, para ganhar o neném. Então, assim, sempre esteve, assim, muito próximo de mim. Provavelmente alguma ligação do passado, né? Que eu tenha com algum trabalho ligado nessa área. E essa semana eu ouvi uma palestra do Haroldo Dutra e ele falando das coisas que ele faz, e ele falou assim, que tem uma frase que fica sempre na cabeça dele: que fazes de especial? Então, isso mobiliza muito ele a não parar, aproveitar o tempo e estar sempre perguntando o que você faz de especial? E aí eu anotei aquela frase, né? E eu fiquei pensando, e ele falando que a gente deve fazer orações e pedir que os espíritos amigos, que Jesus mostre para nós o nosso caminho. Qual é o caminho que eu vou trilhar, né? E aí, essa semana chega o estudo, eu falei, eu sei que eu preciso me aprofundar mais nesses estudos, na evangelização, porque é algo que já vem da minha infância, né? Então, eu agradeço muito, viu, essa oportunidade. Não, é muito... Foi, assim, um presente para mim. É muito bom estudar, e eu também estou envolvido com esses estudos dessas obras maravilhosas aí. O André Luiz, realmente, enquanto eu existir aqui, talvez depois, eu vou estar estudando essas obras do André Luiz,
E sozinho jamais. Sempre vou convocar vocês aí para me acompanhar, me ajudar. E a gente vai formatando aí algum conteúdo que possa perpetuar aí e ser útil para mais alguém, né? Mas é isso, Alessandra. Então, Eu vou, ficamos... Pois não. não, eu vou perguntar quem é o mentor lá do centro e vou te falar. Boa coisa, porque eu fiquei imaginando que Eu vou perguntar. eu também frequento uma casa aqui, que o nome da casa é o nome de uma benfeitora, né? Maria Emília da Rocha Ferreira. Uhum. E nós fomos, às vezes, ficar ali curiosos e saber quem que era. A Maria Emília a gente procurou, era uma benfeitora aqui desde a fundação, que auxiliou muito na época, né? E foi homenagem a ela que foi dado o nome. Então, não era assim nenhum espírito com esses nomes já muito conhecidos aí, Sim. mas era uma benfeitora, alguém que na época foi homenageada e ela hoje acompanha o trabalho. Ela desencarnou já há tempos e ela acompanha. A nossa casa tem 73 anos de existência e ela Uhum. acompanha, e de vez em quando ela se manifesta lá na casa, deixando as suas vibrações. Uhum. Então, nem sempre o mentor é aquele espírito de grande envergadura, mas é alguém que tem um Sim. coração ali movido por um carinho, né, especial, como uma mãe é uma mentora de uma família, né? Todas as mães, elas estão ali cuidando dos Isso. filhos, do marido, dos pais, né? Estão ali gerando amor, né? Movendo os É, sentimentos. é sim. Mas tá bom, então eu vou pedir para você Então fazer tá. uma vibração aí e uma prece para encerrar o nosso estudo de hoje. Tá bom. Queridos amigos, queridos benfeitores espirituais, Jesus, sua mãe, Maria Santíssima, as mães que aparecem no Evangelho, Salomé, Abigail, que possam nesses instantes nos inspirarem, nos acolherem e acolherem a todas as gestantes, todas as mães que são médiums, que trazem seus filhos no ventre, que preparam esses espíritos para novas oportunidades, em especial no momento em que o planeta Terra atravessa esse portal. Abençoa a Mãe Maria Santíssima, a todas as mães do mundo. Abençoa esse trabalho de estudo que ilumina as nossas consciências, em primeiro lugar, e que ilumina tantas outras consciências. Gratidão. Permanece conosco hoje e sempre, e assim seja. Graças a Deus.